paz do Senhor a todos os nossos amigos que estão sempre junto conosco aqui dos estúdios da ADTV. E nesta feita estaremos aprendendo a nossa lição número 6, que tem como título O Filho igual com o Pai. E temos como nosso texto áureo, que diz assim em Hebreus, capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nossa verdade prática, o termo teológico Filho de Deus é título. Sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. O que isso significa? Significa que Jesus é da mesma essência. Jesus é Deus. Jesus não tem começo, porque Deus não é um ser criado. Deus é um ser eterno. Então, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Mas nós sabemos que a interpretação veterotestamentária crê no monoteísmo. Nós já estudamos nessas pré-aulas, o texto áureo do judaísmo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Então nós começamos a entender, quando vemos Deuteronômio 6 e 4, a palavra único Deus. Então, esse Cristo, ele foi se auto-revelando-se nas páginas dos profetas, nas leituras dos profetas. Deus vai fazendo a revelação. E logo nós entendemos, quando pegamos textos, que hoje eu te criei, está mostrando, hoje eu estou te revelando a encarnação, a voz que balançava no meio do deserto, como João Batista, falando sobre o Messias. E muitas páginas que nós temos que entender fazendo uma boa exegese. Então, vamos adentrar, mas antes eu gostaria de ler Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e 2, para nós entendermos o que nós estaremos tratando nesta pré-aula. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo é Cristo, a palavra. O Verbo está com Deus. E o Verbo era Deus. Então Cristo é Deus. Ele estava aonde? No princípio. Com quem? Com Deus. Então Jesus não é criado, ele é Deus. Cremos então na Trindade, mas essa Trindade não são três deuses, essa Trindade é um único Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. A introdução. Essa porção bíblica do Evangelho de João é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição a si mesmo. Então, dizer que Jesus é Filho, mas esse Filho não é Deus, é contraditório, e você vai ter que fazer um malabarismo de versículos para fundamentar tal heresia. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela essa verdade. E é isso que a presente lição pretende: mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, virando as páginas da lição, nós vamos entender que a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. Dentro da nossa síntese, a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito.
Então, vamos ver a primeira ideia, a ideia do filho. O conceito de filho, no pensamento judaico, implica na igualdade com o pai. O judeu não consegue entender que este Deus tem um filho. Ele não consegue compreender esta unidade do pai com o filho. E uma das ideias de filho na Bíblia é identidade da natureza, igual ao pai. Não adianta a gente paganizar esta ideia. Que ideia? A ideia de vários deuses. Porque o mundo pagão, eles tinham muitos deuses. Logo, entendemos que tinham Zeus, tinham Diana, tinham vários deuses que eles adoravam. E agora a ideia do filho é como se tivesse dois deuses. Então, isto era uma problemática que a igreja primitiva e o período da patrística teriam que resolver. Então, qual é o significado teológico? Indica igualdade de natureza, ou seja, da mesma substância. O pai e o filho pertencem à mesma substância, ou seja, ambos são um só Deus, não dois deuses. É o que acontece com Jesus. Ele é chamado Filho de Deus no Novo Testamento. Por quê? Porque ele é Deus e ele veio de Deus. Jesus mesmo disse: eu saí e vim de Deus. João capítulo 8, versículo 42. Quando Jesus declarou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, estava declarando que Deus é o seu Pai. No entanto, os seus algozes entenderam com clareza meridiana que Jesus estava reafirmando a sua deidade, pois dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Olha o que nos diz aqui, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 18. Porque isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Agora você entende e você começa a imaginar os pagãos. Os pagãos tinham uma religião no qual Zeus, por exemplo, tinha relações com uma mortal e criavam-se semideuses. Tudo isto aflorando, porque Jesus agora se diz Deus. É algo que judeus e pagãos não conseguiam compreender. Mas Jesus é o Filho de Deus. Filho de Deus é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito do Pai. A Bíblia diz que ele despiu-se da sua glória para encarnar e se fazer homem. Jesus, Deus, Jesus, homem, chamado o Filho do Homem. E agora a expressão Filho de Deus revela a divindade de Cristo. E essa verdade está mais clara na Bíblia, como o sol do meio-dia. No nosso segundo tópico, nós vamos falar de uma heresia teológica chamada a heresia do subordinacionismo.
Dentro da nossa síntese deste tópico, diz assim: o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus de D minúsculo secundário. Então, esta heresia, né, começou a ser fundamentada por Orígenes. Orígenes foi um dos grandes teólogos da igreja do lado oriental. Um homem que é respeitado até hoje, mas, infelizmente, também ensinou heresia. Mas só para nós entendermos, no período de Orígenes, o período da patrística, porque os apóstolos prepararam a escritura, mas foi a patrística que fundamentou as doutrinas. Pegou os escritos dos apóstolos, a base apostólica, e estudaram esses conteúdos, criando doutrinas. Um exemplo: igreja visível e a igreja invisível. Algum teólogo na patrística criou-se a questão do batismo. Batismo de crianças ou batismo de adultos? Alguém veio bater o martelo num período certo. Então são períodos que foram montando as doutrinas. E Orígenes, ele declara ser o filho subordinado ao pai, ou um Deus secundário, ou menos divino que o pai. Entenda, deixa eu voltar. A igreja era fundamentada por judeus. Esses judeus se espalharam pelo Império Romano e começaram a pregar para gentios. A partir do momento que aumentou o número de convertidos, chegou a um ponto que nós tínhamos mais gentios do que propriamente judeus. E eles começaram a estudar a Escritura. E já conforme a cultura deles, houve uma problemática de entender Deus, Jesus, Espírito Santo. Um só Deus, três deuses. Como se fazia isso? E Orígenes chegou à intenção: não, Jesus, ele é subordinado do Pai. Então esses monarquianistas dinâmicos, ou adocionistas, ou até arianistas, são os principais representantes desta heresia. Lembram-se, agora eles pegam os escritos de Orígenes para elevar as suas ideias. Mas temos que entender que essas ideias foram condenadas pela igreja no ano 325 da era cristã, no Concílio de Nicéia. Mas são ensinos que perturbaram a igreja do segundo, do terceiro século. Então, sabemos que Orígenes foi o grande mentor dessas ideias. E uma vastíssima coprodução literária de Orígenes começaram a ser contrárias às ideias da ortodoxia da igreja. Como ele trouxe também ideias do neoplatonismo, ou seja, ideias que vinham da filosofia. A filosofia de Platão, agora fundamentando, trazendo novas ideias, juntamente com as ideias de Platão e juntamente com as ideias de Orígenes. Então Orígenes começou a exercer muita influência na igreja oriental. Só que vale entender, essas controvérsias, né, de Orígenes, uns apoiavam, tipo, da onde nasceu, né, o arianismo e tantas outras, mas outros também pegavam as ideias de Orígenes
para fazer a defesa, como Alexandre, né, de Alexandria. Então nós começamos a ver, né, um conteúdo teológico muito influente na época para chegar a uma decisão. E a Bíblia, ela revela a igualdade das três pessoas na Trindade. Então vamos ver um texto aqui, 2 Coríntios, por exemplo, no capítulo 13 e no versículo 13, que diz assim, ó, que é a bênção apostólica que falamos no final dos cultos. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, dando a bênção de Deus para o povo do Senhor, mostrando a unidade. Então, no período pré-niceno, né, nós começamos a entender o subordinacionismo, que foi tão relevante no século II e no século III. Uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. O arianismo começou a se tornar muito crescente, mas algo que eu acho interessante, que se você fazer uma pesquisa, você vai ver que os cultos aonde a Trindade era defendida, a presença do Espírito Santo é real. Você via a presença de Deus nesses cultos. Mas se você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, como era um culto diário, né, daqueles que defendiam o arianismo, você não encontra mais nada na história. Se acabou-se. Hoje nós vamos estudar nessa lição uma nova roupagem do arianismo, como por exemplo, que está por aí, mas são frios, calculistas e muitas vezes, para não dizer sempre, sem a presença de Deus. Então, os métodos usados pelos subordicionistas. Vamos lá. Já estudamos até agora o ensino bíblico sobre Jesus, como verdadeiro homem e ao mesmo tempo verdadeiro Deus. Somente ele é assim, e ninguém mais no céu e na terra possui essa característica. No entanto, os subordinacionistas pensam na escritura, aqui, ali, utilizando passagens do Novo Testamento que apresentam o Senhor Jesus como homem, e descartam e desconsideram o que afirma ser Jesus, o Deus igual ao Pai. Então, eles vão usar o que uma seita faz. O que uma seita faz? A seita pega um versículo aqui, pega um versículo ali, pega um versículo acolá, e assim fazem e montam uma doutrina. Jamais eles vão fazer o que uma teologia séria faz, uma exegese séria faz. O que uma exegese faz? A regra principal, texto e contexto. Você vai pegar o versículo, vai entender o contexto e vai saber o que o autor verdadeiramente estava querendo dizer. Um versículo, se você não sabe a história dos capítulos e versículos, a Bíblia original, ou seja, os pergaminhos, não tem capítulos e versículos. O que tem é um conteúdo escrito. Este conteúdo escrito, para ser melhor para ser encontrado, chegou num tempo da história, os homens criaram capítulos e versículos. Nem os títulos, que a gente chama de epígrafe, ali em cima, aquilo ali não é escritura. Alguém colocou aquilo ali para melhor aquele texto ali ser entendido. Então, a Bíblia precisa ser interpretada dentro do texto. Texto fora de contexto é um pretexto para a heresia. E é isso que toda igreja herege faz. Fundamenta as suas doutrinas em versículo aqui
e versículo acolá. Cai fora e continue lendo a Bíblia, que ela fala por si mesma. Regra teológica: a Bíblia interpreta a Bíblia. Nós não precisamos de nenhum livro para interpretar a Bíblia, porque ela fala por si mesma. Então, vamos para o nosso terceiro tópico: como o subordinacionismo se apresenta hoje. Síntese: o subordinacionismo se apresenta no contexto islâmico e das testemunhas de Jeová. Então, o nosso primeiro tópico, no contexto islâmico. O islamismo não considera Jesus o Filho de Deus. Pelo contrário, eles até creem em Jesus, no Messias para Israel, e creem em Jesus como um profeta. Jamais vão colocar Jesus como Filho de Deus. Eles creem, conforme o judaísmo, no monoteísmo, um único Deus que não tem filho. Então, logo, Jesus é filho de Maria com José. Jesus não é filho de Deus. Além de Jesus estar num patamar abaixo de Maomé, porque Maomé é o grande profeta do islamismo. O Alcorão ainda afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Se tiver alguém que é do islamismo e não concorda com isso, eu procuro você abrir o próprio Alcorão no livro de Surata, no capítulo 19, versículo 88 ao 92. Então, se você for fiel ao Alcorão, abra no livro de Surata, no capítulo 19, 88 ao 92, vai estar escrito ali que é blasfêmia, né, chamar Jesus de Filho de Deus. Lamentamos, então, por isso, dizer que até mesmo Satanás e os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Então, seres espirituais caídos reconhecem. E nós, seres humanos, queremos contradizer esta grande verdade. Aonde está escrito? Marcos, capítulo 5, versículo 7. Você vai ver lá os demônios reafirmando que Jesus é o Filho do Deus vivo. E o movimento das testemunhas de Jeová? Esses confessam publicamente que crê na existência de vários deuses. Por exemplo, esse texto que eu li na minha introdução hoje, do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá na Bíblia da Sociedade Torre de Vigia, do ano de 1982, vai estar escrito lá na Bíblia própria da Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era um, Deus de D minúsculo. Logo, testemunhos de Jeová creem não na Trindade, mas creem no absolutismo do Deus Pai e creem em Jesus num Deus menor, um Deus subordinado ao Pai, que, conforme o título da nossa lição, para eles Jesus não é igual ao Pai, não tem a mesma essência do Pai, não tem a mesma autoridade do Pai, mas sim um Deus menor. E se é um Deus menor, então eles creem em vários deuses, né? Então vamos para a nossa conclusão. O termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito, não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância que o Pai. Concluindo então, Jesus, conforme nós cremos, ele é o Filho unigênito do Pai,
mas não criado, não gerado, porque ele é da mesma substância do Pai. O Pai não veio antes porque o Pai não tem começo. E se o Pai não tem começo e é da mesma substância, Jesus também não tem início, não tem começo. Ele é eterno. Antes, é e será eternamente. Queremos agradecer a você que esteve junto conosco aqui do canal ADC TV para o Mundo. Agradecemos em nome do nosso pastor presidente, Roberto Ronato Weiler. Até a próxima. Continue sempre conosco em nossas pré-aulas. Até lá, até a próxima. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.